Fala, Fenômeno Azul! Salve, salve! Boa segunda-feira. Nosso segundo vídeo de hoje, após o empate do Clube do Remo, uma atuação pífia, principalmente no primeiro tempo, deu uma melhorada ali nas substituições, em algumas, não todas. O Remo acabou empatando. É um pontinho que deixou o Remo no G4. Daqui a pouco teremos dois jogos, né? E pode tirar o Remo do G4, mas vamos, né, fazer assim, ó, aquela figa secar, porque o Bacalhau tá estragando na escalação e nas substituições. Para quem não se acostumou, o Bacalhau é o português, né? Escalando o atacante Pedra Doida Dailton, o engomadinho, né? E o jogador invisível, que é o Pedro Castro. Ainda há pouco me passaram, perdão, uma informação, né? Que houve uma cobrança mais severa por parte de pessoas ligadas à diretoria do Remo em cima do treinador. Até o que foi que aconteceu? Calma, vou contar para vocês. Antes da gente falar dos jogos de hoje, de falar dessa cobrança que pode mudar ou não a atitude do Bacalhau para quinta-feira, a gente vai pedir para vocês deixarem o like. Aqui, ó, QR Code do canal, tá? Só apontar a câmera do celular para cá para estar ajudando o nosso trabalho. Deixa o teu like aí, te inscreve no canal e compartilha o vídeo. Lembrando também que no primeiro comentário fixado aí embaixo está o nosso outro canal, tem mais informações lá. Então vamos para lá depois que acabar esse vídeo. Nada deles, tudo nosso, que é o nosso canal alternativo aí, que fala do Leão, tem apostas lá, né, palpites e outras coisas aí do futebol paraense mundial, principalmente o Clube do Remo, tá? Falar aí dos nossos patrocinadores, né, o Asaf TV, né, canais com todos os jogos da Série A, B, C, Copa do Brasil, Série A voltou, né, depois do Mundial de Clubes. Então tem tudo isso e muito mais, filmes, séries, novelas, tudo 24 horas com um pagamento mensal, tá? Você não vai pagar por cada jogo, não vai pagar por cada coisa que você for assistir. É um pagamento mensal aí que cabe no seu bolso. DDD 16 99984 9414, né? 16 99984 9414 é o ASA FTB, tá bom? Tem também aí a nossa grande parceira, a secretária de Segurança e Defesa Social do município de Ananindeua, a Renata na atividade, à frente aí da grande, né, nossos amigos aí da Guarda Municipal de Ananindeua, fazendo aquele trabalho excelente. Também nosso parceiro Neto Silva da Multiprint Comunicação Visual, 91 98451 7210, troféus, medalhas, capa de celular, capa de controle, folder, cartaz, tudo que você quiser aí na máquina ultravioleta lá, o Neto Silva vai fazer para vocês. Vem para cá, vem para mim aí e vamos falar primeiramente aqui da Série B, da tabela da Série B. Também tem aí alguns jogos, né? Hoje, inclusive. CRB 0, Curitiba 1, Vila Nova 0, Operário 0, Novo Horizontino 3, América 1. Nosso próximo adversário quinta-feira, inclusive já tem preço de ingressos definidos, mas já vamos falar daqui a pouco sobre essa questão. É, Temos aí também, deixa eu ajeitar a câmera aqui para ficar melhor. Pronto, assim fica melhor. Mucura, Tesão de Mijo 2, Atlético Goianiense 2, Atlético Paranaense 1, Goiás 1, Criciúma 2, Ferroviária 1, Chapecoense 1, Clube do Remo 1, Leão Azul Paraense entrou no G4 com esse empate, porém a partida pelo Clube do Remo, primeiro tempo, então até os 10, 15 minutos do segundo tempo foi terrível, do nível que foi contra o Atlético, né? Engraçado, o Remo, dois jogos ruins fora de casa, conseguiu 4 pontos, né? São coisas que o futebol, só o futebol explica, né? Mesmo sem explicação. Porém, quando é que o Remo vai ter mais sorte do que juízo, né? Não vai ficar aí todas as rodadas até o final e a gente vai ter que arranjar outra situação que eu já expliquei na live, expliquei no vídeo mais cedo e a gente vai continuar explicando para vocês. Vocês podem ver aí que apenas um visitante, né, ganhou, que foi no Horizontino. O resto, tudo empate ou vitória dos visitantes, né? Apenas um mandante foi o Novo Horizontino, perdão a palavra. Apenas um mandante ganhou, que foi o Novo Horizontino, e os visitantes estão mandando mais que os mandantes, né? Essa é a Série B equilibrada. Daqui a pouco, o Atlético e Avaí, vamos ter que torcer por uma vitória do Atlético, tá? Uma vitória do Atlético, o Remo fica em quarto. Um empate, o Avaí passa o Remo por saldo de gols e uma vitória passa aí por 2 pontos de diferença, né? Então, todo mundo hoje é mineiro, somos Atlético. Botafogo de São Paulo e Volta Redonda, né? Um jogo que não decide nada para o Clube do Remo, mas é bom uma vitória do Volta, né? Para afundar lá
o pessoal da escadinha do Ver o Peso do outro lado da Almirante Barroso. Amanhã encerra a 16ª rodada com Cuiabá e Amazonas. Cuiabá ganhando, passa o Remo. Esse jogo pode ser empate. Se for empate, o Cuiabá não passa o Remo. Vamos toda manhã ser manauaras, torcer para nossos irmãos aí do Amazonas, né? A classificação, neste exato momento, estamos aí, Coritiba em primeiro, segundo Goiás, terceiro Novo Horizontino, quarto Leão Azul Paraense com 25 pontos. Lá embaixo, né, na zona de rebaixamento, quase chegando na estratosfera da Terra, Atlético 15 pontos, La Mucurita 15, Volta Redonda 14, Amazonas 14 pontos. Essa aí, né, é a tabela atual do Campeonato Brasileiro da Série B. Após o empate ontem do Clube do Remo aos trancos e barrancos, o jogador do Chapecoense expulso, tomadas de decisões erradas tanto na escalação quanto nas mudanças. Houve confusão ali no gramado, né? Porque a Chapecoense queria fazer cera e acabou ganhando alguns minutos preciosos, né? Principalmente depois daquela contusão do jogador deles, né? Triste a contusão, nunca é bom ninguém se contundir. E também ali a cera do goleiro, o juiz acabou se atrapalhando na hora de dar mais minutos de acréscimo e o Remo poderia até ter virado a partida aos trancos e barrancos. Só que o Remo não pode, com o elenco que tem de quase 4 milhões de reais, ficar jogando aos trancos e barrancos, ficar esperando uma jogada individual do Regis, uma jogada individual do Pedro Rocha, que ontem não jogou, né, e que deve jogar quinta-feira. Uma jogada, nosso goleiro ali, o São Rangel, salvando a todos os momentos. A gente não pode ficar esperando por isso, porque caso contrário, uma hora, né, essa sorte vai virar de lado e a competência vai ter que falar mais alto. E o Remo não está sendo competente, não pelos jogadores, mas sim pela escalação do treinador Bacalhau, que está fazendo aí realmente não uma salada de fruta, mas um bacalhau estragado com os bons jogadores que tem. A informação que me passaram ainda há pouco que houve cobranças, tá? Não é aquela cobrança, dedo na cara, escroteada, não. Nem nomes. Foi cobrado dele no vestiário ontem após o jogo, tá? Após o jogo, que ele faça o time jogar, porque já tem mais de 23 dias no comando do clube em Belém do Pará e a gente não vê o padrão tático. A gente imaginou até um padrão legal no primeiro tempo contra o Cuiabá. O Remo jogou bem. Nós temos que ser sempre sinceros com os fatos, né? Não está perseguindo, até porque aqui ninguém tem perseguição individual com ninguém, até porque eu não conheço, né? Mas aqui é profissional. E nosso clube que a gente ama é o Remo. A gente está aqui para defender a instituição do Remo, independente se as pessoas lá é A, B ou C. Né? Essas pessoas não fazendo o bem do Remo, a gente vai ter que falar aqui. A verdade nem todo mundo gosta de dizer, mas eu trabalho assim aqui no canal. Quem me conhece há mais tempo sabe disso. Então, houve cobranças sim. Não falaram, tira o Pedro Castro, não falaram, tira o Adailto, Pedra Doida, tira o fulano, tira o cicano, não utiliza o Viseu quinta-feira. Foi cobrado para ele dar um padrão de jogo à equipe, foi cobrado para ele fazer o time do Remo jogar. Me deram uma outra informação que me preocupa também. Tem alguns jogadores, não vou usar a palavra insatisfeito, porém tem alguns jogadores que já estão com burburinhos pela banda do Bainão. O que é o burburinho, Theo, no meio do futebol? Burburinho é quando tu chega com outro jogador e diz: olha, fulano, fala pro ciclano, olha, porra, o Beltrano não tá jogando legal, e pô, o professor não tá me olhando aqui, eu tô perdendo espaço, eu não tô viajando. Tem gente que tá viajando, não tô jogando, então já tá rolando esses burburinhos. E quando rola essas coisas, eu me preocupo bastante, porque jogador é complicado. Então o português tem que ajeitar isso aí, né? Tem que aparar as arestas. Quem cobrou ele precisa cobrar mais vezes, porque quinta-feira o jogo é 21h30, ingresso tá 30 conto, tá barato o ingresso. Tá bom de preço. Agora se for para ver Pedro Castro, Viseu e Adailto, torcedor tem que receber para ir no estádio. Na verdade era pro Remo pagar para cada torcedor que passar ali na catraca R$ 30. Quando for 20 e 30, uma hora antes do jogo, vai sair a escalação oficial no Instagram do Remo. No Facebook também, nas páginas oficiais. Se a pessoa vê ali, Pedro Castro, Viseu, Adailton, Viseu até no banco, já não é nem perdoável isso, ali no banco ele tem que ficar fora mesmo. Nem viajar, nem chegar nem na perto do Mangueirão. Aí realmente que com cobranças, se o técnico continuar fazendo isso, mesmo que essas cobranças foram feitas sem nomes, eu acho certo isso. Acho que não tem que citar nomes, tem que ser inteligente como foram. Mas se ele fizer isso é porque realmente ele tá, me desculpe o palavreado, ele tá cagando e andando para você e para mim, torcedor do Remo. Agora se ele vier com uma escalação coerente, um Caio Vinícius, um Natan Camargo. Caio Vinícius parece que virou jogador de vôlei e o Natan Camargo eu acho que veio da natação do Remo, né? Só pode, não tem explicação. Cantígio, aí eu vou dizer, opa,
Aí o bacalhau, né? Já começou a sair estragado, já estão comprando bacalhau bacana pra gente comer, tá? No bom sentido. Então, bacana, mudou. Pelo menos demorou 3 jogos pra ele enxergar isso, mas já tá jogando, né, o jogo do torcedor. Que o torcedor não é idiota, porra. O torcedor não é idiota, todo mundo tá vendo. E aí ele já vai jogar com paz, o torcedor do Remo já vai apoiar, normalmente já apoia. Vai apoiar mais ainda contra o Novo Horizontino. Né? Se Deus o livre, eu bato aqui na madeira, a vitória não vier, o empate, Deus o livre, meu pai amado, uma derrota, mas ele escalou os jogadores corretos, ele já vai livrar uma barra dele. O pessoal vai dizer, pô, ele colocou o que a gente queria. Aí vão cobrar de quem? Dos jogadores. Se ganhar, e vai ganhar se Deus quiser, aí vão dizer, tá vendo? O bacalhau estragado tava errado, agora o bacalhau tá bacana. Agora, se ele vier com as mesmas coisas de sempre, meu amigo, vai ficar. O Remo não ganhar. Se ganhar os trancos e barrancos, vai levando. Agora, se não ganhar, se pelo menos empatar, vai acontecer igual ou pior que foi contra o Cuiabá semana retrasada. Burro, tem que ter raça para jogar no meu leão. E aí, esse G4, essa pontuação aqui, pai d'égua de 25, o Remo tá no limite. Já explicamos ontem, vamos continuar explicando durante a semana. Aí vai começar a descer, rodada que vem vamos cair para sétimo, oitavo. Aí vão demitir o cara, até demitir o cara e contratar outro, o outro vai ter que ter tempo para trabalhar e já tem 22 rodadas. É um pouco mais da metade, mas o Remo tá no limite do G4. Não pode perder tempo. Não é que tem que demitir o Bacalhau para ontem. Se ele não mudar quinta-feira, ia falar sábado, quinta-feira, aí realmente essa palavra vai sair de mim. Tem que demitir o Bacalhau. Ele estragou de vez. Se ele vier com a mesma escalação, aí realmente tem que demitir o Bacalhau na quinta-feira após o jogo. Dá mais empatando ou perdendo. Agora, se ele mudar, a gente vê que o time melhorou. Deus o livre não ganhar ou empatar, aí a gente vai ter que cobrar dos jogadores, porque ele mudou e que jogou aquilo que a torcida quer, que é o correto. A torcida tá certa. E se no próximo jogo, contra o Avaí, tiver uma melhora tática, como foi contra o Cuiabá no primeiro tempo, ver o time correndo, ver o time ganhando, aí a gente, pessoal, é o torcedor geral do Remo, o pessoal de dentro do Remo aí, que eu sei que você me assiste. O pessoal vai falar o quê? Não, beleza, ele mudou. Antes tarde do que nunca. Ele passou 3 jogos, mais de 20 dias para enxergar isso, mas ele enxergou. Pronto, o elenco do Remo é bom. É só fazer o básico, feijãozinho com arroz, joga um pouquinho ali de Aginomoto. É só isso. Não precisa ser nenhum o Pepe Guardiola, entendeu? Não precisa ser nenhum técnico do PSG, do Bayern, não precisa. É o básico do básico, simples, cada nossa posição, uma alternância, né? Um 4-3-3, um 3-5-2, um 3-4-3, pronto. Substituições feitas no momento certo, peças certas. Não vamos ganhar de todo mundo, óbvio. Mas tu vê o Remo correndo, tu vai ver um Remo bem acertadinho, tu vai ver o Remo com mais possibilidades de vencer seu adversário, diferente do que está sendo agora, que o Remo está tomando pressão sem necessidade. E vamos parar de ver o Marcelo Rangel sofrer. Então é isso que tem que acontecer. Bora ver aí se essas cobranças. O Remo ainda tá em Chapecó, né? Treinando na academia lá. Né? Deve sair de lá agora. Desembarque em Belém. E não sei se vai ter folga amanhã de manhã. Vou treinar de tarde. Quarta, treina de novo e já concentra. Quinta-feira eu tenho certeza que vai dar uns 15 mil pagantes para cima. Que o ingresso tá muito bom. Agora, meu amigo, é o que eu tô falando. Se continuar com essa teimosia, a palavra vai ser inevitável, vão ter que demitir o português. Para se ele mudar, ele já começa a jogar o jogo do torcedor e o torcedor vai, queira ou não, vai abraçar a causa dele, porque vai ver o Remo subindo de produção. E aí, o cara vai se tornar um dos nossos, porque me parece que agora o cara tá jogando contra. Né? Parece que o cara não veste a camisa do Remo. Porque não é possível o cara não ter a percepção que ele tá num clube de massa, um clube que vai pra série A, se Deus quiser. E falta bem pouquinho. O Remo ruim, jogando mal. O Remo é o quarto. Jogando bem, onde o Remo vai parar, pessoal? Terceiro, segundo, primeiro. É daí para a primeira divisão. Se o Remo tá na meta de classificação para a Série A, jogando mal, ganhando 4 pontos de 6 fora de casa, jogando bem, pessoal. É óbvio, isso é futebol, é matemática, é prática. Vai conseguir um acesso à Série A, porque essa Série B não tem nada demais. Eu falo isso aqui, ó. Antes de começar a Série B, não ia ter nenhum time acima do comum. E não tem. E o Remo jogando mal, é o quarto colocado. Pode até cair para quinta, para sexta rodada, mas tá ali no bolo, né? Como eu sempre falo ali, impregnando o G4, é isso que interessa. Entrar na última rodada é o que interessa. Não fazer igual o Novo Horizontino, que fica rondando, rondando, rondando. 2 anos seguidos, não sobe de divisão.
Vamos ver o que vai acontecer depois dessa cobrança e que o Remo tire essas peças ruins do elenco. Antigamente eram falta atacante, falta goleiro, falta zagueiro, falta lateral. A gente não tinha presidente, não tinha diretor, não tinha nada. Era só a torcida. Outras épocas tinha um ou dois jogadores só. Depois não tinha nenhum jogador que prestasse. Olhava pro banco, não tinha ninguém. Tinha até um bom técnico, já tivemos até bons técnicos aqui. Mas não podia fazer nada por falta de peças, não tinha dinheiro, tava devendo Deus e o mundo. Agora o Remo tá bem na foto. Só o treinador mudar duas, três peças, é só isso. Se fosse para mudar 8, 9, 10, aí pronto, é fazer uma salada, o time não tem jeito. É duas pecinhas. Luan Martins não pode jogar titular, não vai jogar, né? Mas não pode voltar a ser titular. É no máximo o banco, e se for que não vai fazer falta nenhuma. Pedro Castro não precisa nem ficar no banco, o jogador ruim uma hora vai tifo. E o Ataílton não pode nem sequer também ficar no banco, porque uma hora vai entrar e Viseu tem que ficar onde ficou. Pronto. Escala direitinho, Cantígio, Caio Vinícius, Luan Camargo, o Jadson ali, tem peças para escolher. Aí deixa para ele escolher. E lá na frente, aquele time com a volta do Pedro Rocha. A gravidade da lesão do Marrone a gente não sabe, o Nasper não se pronunciou. Apenas o Klaus está fora do jogo, né? Foi conclusão, então tem 10 dias, a gente não pode jogar. E aí vai ter que colocar mesmo Camutanga ou estreia logo o rapaz que veio do Botafogo. E pronto, tem elenco. Bora ver, depois dessas cobranças, se ele vai mudar ou não. Só vamos pagar para ver ou não na quinta-feira. Tudo na zona deles, galera. Vão lá no outro canal agora, aí embaixo no primeiro link, no comentário, vai ficar fixado para vocês conhecerem lá o Nada Deles Tudo Nosso. Valeu, galera. Fui.